Hoje, segunda-feira, o programa Bastidor cobrindo a sessão da Câmara de Santos. Nós que tivemos o primeiro programa aqui também na Câmara de Santos, vamos cobrir as câmaras São Vicente, Praia Grande, Guarujá, Cubatão, e hoje nessa sessão você vai acompanhar vários projetos, algumas discussões que nós apresentamos aqui no programa Bastidor. Tivemos a participação do vereador Ademir Pestana. O Adilson Júnior levantou uma dúvida interessante e que você, telespectador, vai acompanhar no programa. Tem também a Fernanda Vanucci com as suas indicações e requerimentos. Enfim, cobrimos toda a Câmara de Santos com os debates que aconteceram hoje e que você vai acompanhar agora. O vereador Adilson Júnior, que apresentou um requerimento nesta segunda-feira, questionando o consórcio que ganhou a licitação das obras Santos Novos Tempos, que também está um pouco lenta essa obra, né, Adilson? Mas a sua preocupação, apenas uma empresa foi ganhadora? Exatamente. Santos Novos Tempos é o maior programa de macrodrenagem, né, da Zona Noroeste, onde particularmente eu conheço bastante, até porque nasci lá, sei exatamente o que é entrar água dentro das casas das pessoas, né? E é bastante complexo, é lógico que é um projeto de engenharia bastante complexo. E foi aberta essa licitação, uma licitação que segue parâmetros internacionais, né? De projeto. Ou seja, então, e pela importância financeira, ou seja, nessa primeira fase, mais de 143 milhões de reais. Não é? E o requerimento se baseia em algumas informações, porque o que nos causou estranheza é com toda essa vultuoso do jeito que é, importância financeira, apenas uma empresa se homologou, ou seja, nenhuma outra se propôs a, no mínimo, o que pelo menos conheceu a licitação? Ou dá o valor, né? Olha, eu faço essa obra. Apenas uma empresa? Apenas um consórcio. Então, assim, Parece, isso são informações extra-oficiais, por isso eu fiz a informação para saber que 40 outras empresas retiraram o edital, mas nem se habilitaram para tal. Informações extra-oficiais. Por isso eu fiz um requerimento com uma série de informações para saber quantas empresas retiraram o edital, né, e se foi somente esta que participou. Ou seja, de se estranhar. Aí é como o WO, né? Se só um participa, só tem um vitorioso. Só tem um vitorioso, exato. Não tem nem uma segunda ou terceira, mesmo que 40 tenham retirado, né? Então é isso que se baseou esse requerimento. Puxa vida, eu fico preocupado porque esse projeto, independente da administração que está tocando, é o projeto que trazia a solução dos problemas das enchentes da Zona Noroeste. As chuvas aconteceram, as enchentes continuaram, enfim, o projeto ainda não atendeu às necessidades. Aí eu ouvi alguns especialistas dizendo, mas está no início, ainda está muito embrionário, a gente espera que dê resultado. Né? Sem dúvida, toda a população de Santos espera por isso, até porque é um projeto que começou na outra administração, lá atrás, há tempo já falado, inúmeras audiências públicas, ou seja, as pessoas estão até esperando que isso aconteça, né? E nos causa realmente estranheza e a gente fica até preocupado porque uma única se apresenta para tentar fazer isso acontecer, que é o que a gente quer, né? Muito bom. Adilson Júnior conversou com o programa Bastidor. Vereadora Ademir Pestana, nessa segunda-feira, trabalhos que são apresentados na casa, sempre de forma bastante produtivas, no sentido de ajudar o prefeito a administrar a cidade. Você fez alguns requerimentos na semana passada, e espero que essa semana também, sempre atendendo às reivindicações dos eleitores dos munícipes. Sem dúvida. Hoje a gente encaminhou uma justificativa ao prefeito, pedindo ali na ponta da praia, onde é o mercado do peixe, para que se crie ali, além de uma reforma, talvez uma ampliação, né, que se crie ali o shopping do peixe, porque os turistas vêm, procuram muito aquilo lá. Está confuso aquela situação, né? Tem a Rua do Peixe, tem o mercado, que apesar de ser um mercado já
com reconhecimento em todo o estado, mas ele precisa se ampliar, né? Mesmo o espaço ali demográfico tem aumentado, várias construções, então a gente está preocupado ali em trazer para a cidade o conforto de a gente ter ali uns peixes com qualidade, mas ampliar o espaço para que o turista possa ter mais conforto, como estacionamento. Ali ficou um pouco conflitante a saída da balsa, né? Agora com volume maior, mas tem aquela área em frente ao mercado de peixes, do mercado de peixes, que era o TPS. E no passado uma ideia de se levar para essa área o mercado. Eu acho que ficaria até mais agradável, é o que você disse, criar condições para que aquilo se torne mais atrativo. É isso sim, Augusto. A gente até tinha colocado aí na primeira ideia, como onde pegar a Praça Gago Coutinho, ali se transformar numa mini rodoviária, pelo próprio fluxo do Guarujá. E ali onde era o entreposto, ali sim criar o mercado do peixe. É uma ideia que fica, quem sabe com um contato com o Estado ou com o governo federal possam ceder essa área e quem sabe criar esse equipamento já existente, mas de uma renovado, né? Que é uma ideia, mais uma ideia. Ademir, você lutou muito pela volta do cobrador, né? E agora o atual prefeito, Paulo Alexandre, resolveu acabar, não é, com a cobrança em dinheiro, criando condições para que a população tenha mais acesso aos cartões. Você acha que ainda há espaço para essa discussão da volta do cobrador? Eu acho que não, eu acho que se extingue aí quando o prefeito diz que vai acabar com a dupla função, que era o que eu sempre brigava, com a volta dos cobradores o motorista não cobra, mas agora ele está criando uma nova alternativa, um cartão, mas eu acho que ainda tem pontos a discutir, por exemplo, como não aceitar recurso, dinheiro, né? Porque uma hora um turista, né? Ou então ter um caça-níqueis, tipo de um caça-níqueis, como tem de refrigerantes, tal, para que a pessoa possa entrar e colocar e andar no ônibus. Ou se criar a figura do assessor de bordo, vender jornais também dentro dos ônibus. Enfim, existe ainda outras soluções, outros encaminhamentos que a gente vai ver essa mudança agora dos cartões para encaminhar isso novamente ao prefeito. Muito bom, conversei com o vereador Ademir Pestana, hoje segunda-feira, sessão aqui na Câmara de Santos. Professor Fabião comentando do meu corte de cabelo, quem és tu para falar dessa barbicha? Bela barbicha, hein? É uma promessa, aquelas coisas... Dom Quixote? Não, pai, não. Os moinhos de vento? De jeito nenhum, é só uma barbicha que eu fiz uma promessa... Promessa para voltar à Câmara ou promessa para voltar à Prefeitura, Fabião? Isso não é promessa, não, a Prefeitura é outro caminho, mas ano que vem tem eleição, se a gente encontrar um cenário bacana, positivo, acho que vai ser bacana oferecer o nome à sociedade, as pessoas têm uma opção para votar, como eu sempre fiz. E hoje eu venho aqui, a gente vai ter uma homenagem bacana a uma das ONGs ambientais bem sérias, que é a Andes, a Valéria Valadão me ligou, eu vim prestigiar a leitura do pedido de utilidade pública. Tenho acompanhado a política, eu fiquei um mês fora, fiquei nos Estados Unidos, viajei, e logo que voltei após o carnaval, me deparei com algumas notícias tristes do evento cultural que eu admiro, que gosto muito, e também de alguns episódios que a gente teve aqui, e o mais recente foi o passamento de um grande amigo e irmão, que é o Chorão. Estou bem consternado, bem sentido, estive lá no velório, e de fato senti bastante a perda dessa figura que é um cara que a gente tinha um contato muito grande já há mais de 20 anos. E eu acho que até para a discussão, né, da questão da internação, né, quanto ao tratamento de drogas, que foi uma discussão agora recente, em razão da possibilidade. Eu fiquei surpreso com a matéria do Fantástico, onde a esposa disse que um representante de um hotel não permitiu que a família pudesse cuidar dele. Eu acho um absurdo. Isso é para os bons advogados vão poder emitir com mais serenidade e franqueza uma opinião, um parecer jurídico. Eu, na verdade, a sensação que eu tive, acho que como todos os amigos dele, foi uma impotência de ele não pegar o telefone numa hora dessa e dividir as angústias, porque quer queira, quer não, quem já teve problemas da alma, dores da alma e problemas com droga, sabe que nessa hora funciona mesmo a hold therapy. E ele ia encontrar isso, não é verdade? Seguramente. A gente é muito amigo e essa é a primeira vez que a gente ia trocar figurinha sobre questões minhas políticas, pessoais, ele mesmo. A gente sempre teve, há muitos anos, a gente sempre se conversou. E foi uma das leituras, ele estava um pouco distante da galera de Santos, os amigos de Santos no dia do velório falando isso. Mas agora é como a Grazi falou, ou seja,
ela achou que ia ter mais uma chance e não teve. A gente estava sempre achando que ia ter mais uma chance e ele, como disse, furou a fila, muito prematuro, 42 anos, deixou a gente, uma figura boníssima, um coração maravilhoso, uma pessoa genial. Eu fiquei bem triste mesmo. Agora vamos tocar a vida. E ele é uma pessoa assim que deixou uma brecha na música popular brasileira. Não tem que fazer comparações, ele tem lá o seu legado. Ele tem lá um pedestalzinho, não precisa saber se tem 5 metros de altura, 50 centímetros. Ele tem uma produção cultural que eu acho que entra para a história e recentemente aqui na região a gente tem vários ícones aqui da nossa área cultural, mas ele entra de fato para a história como um representante, um embaixador, como ele falava, da Baixada Santista. E eu fiquei muito feliz que em 2005 eu tive a felicidade de ofertar a medalha Brás Cubas para a banda. Que ele entrou com skate, né? Andando. Foi demais. Ele foi, inclusive eu entreguei a placa da medalha no skate, eles têm até hoje. Era reforçado naturalmente? Não, ele não tinha rodinha, era só o skatinho. Fabião, você falou um pouco antes a respeito da sua possível candidatura no ano que vem. Nós vamos conversar mais, porque a gente vai encontrar você e já te convido para participar do Ação e Reação. Muito obrigado. Faz muito tempo que eu não vou lá. Vamos agora em novo formato, nova emissora. Obrigado. Maior prazer, conta comigo. Deixa eu aproveitar aqui, o deputado federal Trípoli está aqui, aproveitar para conversar com ele. O Roberto também, por favor. Os dois irmãos que vieram visitar a Câmara de Santos, né? O Roberto está já chamando para a rede, não, deputado? Não, o Fabião sempre esteve na rede. A rede ambientalista é mais ampla do que você possa imaginar. Mais velha do que ela você pode imaginar. Mantém todos os partidos coligados. A questão ambiental é suprapartidária e é por isso que a gente tem não só essa amizade. Eu tenho um grande respeito pelo trabalho do Fabião, não só como político, mas como professor de cursinho, de colégio, e nós somos contemporâneos do Objetivo durante muitos anos. Tenho um grande apreço por ele, sei da dedicação do trabalho. O senhor era professor de cursinho? Que matéria? História. História, nossa, difícil, né? Não, é só você passar para os alunos. Eu tô com 35 aulas por semana. As janelas aqui do Fabião eram muito maiores do que as minhas. Ele pegava mais janela do que eu na época. Mas é um grande parceiro, um grande amigo. Eu acho que é importante. A gente está aqui hoje, eu com o vereador Roberto Trípoli, visitando não só a Câmara Municipal, visitamos o prefeito, fomos ao jornal A Tribuna, num trabalho voltado para a proteção aos animais. Nós temos nos dedicado bastante, agora estamos saindo da capital, indo para o interior, basicamente a primeira cidade do litoral que nós visitamos, que é Santos, no intuito de, obviamente, divulgar esse trabalho e fazer com que as pessoas se conscientizem da importância da proteção aos nossos animais. Portanto, eu queria agradecer muito a receptividade aqui da Câmara Municipal, do prefeito Paulo Barbosa. Deputado, nós tivemos um problema no ano passado grave, principalmente com os cachorros, né, em razão da retirada das famílias da Serra do Mar, né? E na época houve, por uma falha de comunicação do jornal A Tribuna, eles comunicaram, né, dizendo que o CDHU, as pessoas não poderiam levar os animais para o CDHU, e acabou tendo um abandono. Mais de 3.000 animais foram abandonados em toda a Serra do Mar e o município de Cubatão não conseguiu atender a essa demanda e houve, de certa maneira, até sacrifício de animais em razão do problema ambiental que se criou também, não é? O senhor sabia desse problema? Qual a ação que pode ser feita? Cobrança ao município ou não, o Estado? Nós acompanhamos na época em Cubatão, os chamados bairros cota, né? Com o problema que ocorreu lá, a CDHU resolveu construir as casas chamadas populares e algumas casas não poderiam ter os animais, principalmente os de grande porte, de médio e grande porte. O que nós fizemos? Nós conversamos com o secretário à época, o vereador Benedito Furtado nos acompanhou nessa audiência, junto ao secretário da Habitação, e nós conseguimos, na verdade, a construção de um local único, onde os animais eram divididos próximos dos prédios, para que eles pudessem manter ainda o contato. Pela Prefeitura de Cubatão ou pelo Estado, pelo CDHU. Não, a Prefeitura não. Aliás, a Prefeitura até nos deu um certo trabalho, porque, na verdade, ela não teve uma coparticipação. Nós gostaríamos mais. As entidades não governamentais, elas tinham toda a razão de estar reclamando naquele período, porque não havia uma manifestação local da Prefeitura. E, por conta disso, é que nós ativamos a Secretaria da Habitação do Estado, mais as entidades não governamentais, para que a gente pudesse, obviamente, minimizar esse problema do abandono desses animais na região dos bairros cota.
Roberto, São Paulo sofre também com o problema de abandono de animais, a situação é menos crítica. Obrigado por conversar com a gente. Eu que agradeço. São Paulo nós temos perto de 5 milhões de animais. E o nosso trabalho, que é a lei de minha autoria, é o controle de natalidade. Então nós conseguimos operar perto de 700 mil animais. Hoje nós temos um hospital público para cães e gatos, gratuito. E viemos aqui conversar com o Furtado, o vereador que trabalha na área também de proteção animal, em relação às vacinas de sinomose. O Estado deveria vacinar os cães, gatos, enfim, contra a raiva e não faz. Então nós conseguimos, graças ao deputado Ricardo Trípoli, as vacinas gratuitas e conversamos com o prefeito Paulo e com o Furtado no sentido de trazer a vacinação o mais rápido possível aqui para a cidade e também apresentar a proposta de um hospital público para cães e gatos. Então o prefeito se animou, nós vamos fazer os contatos e mediar esse caminho. Em relação ao que você comentou com o meu irmão deputado agora dos animais 3 mil, eu acredito que só o controle de natalidade, quer dizer, nós temos que fazer a castração, reduzindo, porque cada fêmea tem 2 cios por ano. Você imagina a quantidade de animais que são jogados na rua. Nós queremos também o RGA em São Paulo, que é importante aqui, que é para poder ter um censo de que nós estamos trabalhando. E campanha de adoção, que o prefeito Paulo se colocou à disposição para ajudar também. Então essa visita eu saio de Santos muito feliz, que eu acho que nós vamos avançar, não resolver, mas avançar. E também queria parabenizar a cidade, porque tem os problemas que você tocou, mas está muito avançada na questão da proteção animal em relação a outras cidades do interior do estado de São Paulo. Na verdade, eu falei de Cubatão, né? Cubatão tem um problema grave, que é o abandono. Santos, de certa maneira, a gente tem um equilíbrio quanto à questão dos animais, apesar que do centro de zoonose precisar de um investimento maior. Mas muito obrigado pela participação. O programa Bastidor continua na sessão da Câmara desta segunda-feira. Vereador Douglas Gonçalves, que nesta segunda-feira apresentou fotos que deixam uma escola municipal num estado lamentável, e quando há uma preocupação do poder público em todo o país dos cuidados, em razão dos recentes acontecimentos, de acidentes, inclusive alguns de forma trágica, uma escola que não tem condições dos alunos ocuparem. É isso, vereador? Exatamente, Augusto. O que mais me entristeceu são alguns aspectos. Que essa escola fica, a Escola José da Costa, uma unidade municipal, no Jardim Piratininga, um bairro onde praticamente a população se sente alijada da cidade de Santos e faz parte da cidade de Santos. Nós pudemos percorrer aquelas tabelas de basquete, elas estão com toco, somente com um mastro, não tem como praticar nenhum tipo de esporte. A iluminação ela está praticamente com o fio exposto e quebrada. Ali no bebedouro, ou seja, no lavadouro, onde as crianças deveriam fazer a higiene pessoal, tinha alguns baldes, ou seja, um total descaso. E você citou muito bem, a educação em todo o governo é colocada como prioridade. Quando a gente se depara com uma unidade dessa, onde você vê o chão rachado e falta de infraestrutura, a gente tem mais como legislador, como vereador, cobrar uma ação mais direta e para ontem da prefeitura, para que essas crianças possam ter, no mínimo, uma forma digna de aprender e daqui para frente representar bem o nosso país. Vereadora Fernanda Vanucci, hoje apresentando projetos importantes. Eu tenho conversado com alguns vereadores, percebo que há uma fiscalização dos problemas da cidade. Você apresentou 2 projetos que, aliás, 2 requerimentos, um a respeito do emissário, não é? Que teve o evento em saudação a esse momento trágico que a cidade viveu, do Chorão, mas que no domingo de manhã não houve por parte da empresa responsável da prefeitura a limpeza adequada. E o segundo requerimento a respeito de uma obra, de um prédio comercial que toma totalmente a calçada. Você tem pautado o seu mandato na fiscalização diária dos problemas da cidade? Sem dúvida nenhuma, eu acho que essa é a maior responsabilidade do mandato de um vereador, é ver o que está de errado na cidade e, neste momento em que podemos apresentar os nossos trabalhos, mostrar e solicitar ao senhor prefeito explicações ou que ele cobre das empresas que têm os seus contratos, assim como a empresa que tem o contrato de varreção, no caso, como você citou muito bem, Augusto, do emissário submarino, e merecido, né, a homenagem ao grande Alexandre, o Chorão, naquele espaço que tem tudo a ver com ele, mas infelizmente no dia seguinte pais
né, que levam seus filhos corriqueiramente aos domingos para brincar no parque, se depararam com lixo por todos os lados. Portanto, acho que é nossa obrigação, né, a partir do momento que tomamos ciência do problema, cobrar que seja dada explicações do porquê. No dia seguinte, né, o evento aconteceu no sábado, no dia seguinte o parque se encontrava naquele estado. O outro caso, que é da empresa Home Office Trend, né, Home Trend e Office, que está sendo construído ao lado da Unifesp. A gente sabe que a legislação permite que os tapumes sejam colocados para a realização da obra, porém, naquele caso, eu acho que tem que haver um pouco de bom senso. Os pedestres não conseguem passar pela calçada, tem que desviar pela rua. É uma via expressa, com um trânsito muito grande. Cadeirantes não vão conseguir passar pela calçada. Nós vemos, eu apresentei as fotos que mostram que tem árvore ocupando. Nós vamos até, vocês estão vendo agora a imagem, não é? As imagens são várias fotos, nós estamos passando. Impressionante, você falou, você usou uma frase importante, bom senso. Eles simplesmente colaram os tapumes nas árvores, portanto a árvore toma conta da calçada, acabou, ninguém passa. Ninguém passa. Então eles, fora a questão da árvore, eles colocaram um cano, madeira, um banquinho. E um banquinho, que eu falei do banquinho, que está ali como sinalização para que seja desviado. Não está correto aquilo, então nós pedimos também uma fiscalização mais efetiva nesse sentido. É claro que a empresa tem que realizar a sua obra, ninguém aqui está impedindo, falando que a empresa está irregular. A gente só precisa realmente que seja averiguado, que seja colocado e respeitado, acima de tudo, né, o ir e vir do cidadão santista. Eu acho que a fiscalização parte apesar da discussão de fazer parte ou não de uma base de governo, o papel do vereador é fiscalizar, né? A empresa construtora que não atende o bom senso, porque o engenheiro percebeu ali que as pessoas não poderiam passar, deve atender a necessidade primeira dos munícipes, né? E o Parque Roberto Mário Santini, que não poderia ter amanhecido, a prefeitura ou a empresa sabia do evento e deveria ter se preocupado em deixar o parque para que no domingo de manhã as pessoas pudessem usá-lo, né? Até porque o parque é muito utilizado, e a gente teve oportunidade várias vezes, eu que tinha a minha campanha de violência contra a mulher, basta, ia realizar frequentemente as minhas ações neste parque. Então é um parque que tem movimentação, recebe turistas, é um ponto turístico da nossa cidade, tem lá uma escultura da Tomi Otaki, e que as pessoas vêm de fora para olhar, e imagina se a gente recebe num domingo, né, uma excursão ali com a praça daquele jeito. E Augusto, queria aproveitar esse seu espaço para falar do Dia Internacional da Mulher. Hoje está ocorrendo online, ao vivo, primeira vez no Brasil, né, que está sendo julgado o caso da Mércia aí, ao vivo, que todos podem estar acompanhando. Isso é um avanço, né, um marco, um avanço no nosso judiciário. Vereador Stanislau, que hoje levantou uma situação do Ambesb, do prédio do Ambesb e também do Instituto da Mulher. A situação não é, aliás, não está de acordo com um bom atendimento na saúde, as instalações, vereador? Então, o bom atendimento na saúde começa num ambiente limpo, organizado e seguro. Dentro de um ambiente limpo, organizado e seguro, o profissional vai se sentir melhor, vai atender melhor. Quando a gente já começa num ambiente que está sucateado, com fios expostos, parede descascada, umidade, ventilação inadequada, você gera um efeito cascata que você começa a atender mal desde o teu paciente até o funcionário que tem que trabalhar naquela unidade. Então, há um levantamento feito pela gestão anterior da prefeitura que mostra que todas as unidades da prefeitura, ou praticamente todas, estão em situações emergenciais do ponto de vista da demanda por uma reforma física integral ou numa situação crítica. Então, paulatinamente, conforme as situações vão se colocando, a gente vem discutindo, vem mostrando essa documentação fotográfica e esperando que essa situação seja revertida o quanto antes. O senhor tem um prazo
que o senhor daria para um governante quando ele assume e vê uma situação como essa, e que em alguns momentos eu fico preocupado, me parece, não só o que o senhor tem levantado, o vereador Douglas Gonçalves levantou algumas escolas municipais, me parece que a situação era crítica e caótica. Inclusive, muitos dos vereadores que estão aí fizeram parte da base do governo João Paulo Tavares Papa, inclusive integrando o seu governo. Houve o quê? Uma confusão aí? O que aconteceu para a situação nos próprios públicos chegarem nesse estado, vereador? Qual a sua opinião? Bom, eu não tenho como justificar isso do ponto de vista do executivo, porque eu não tomei parte, era apenas um cidadão, usuário do serviço. Agora, o que me parece é que, de certa forma, nós precisamos aprimorar os mecanismos de fiscalização e de controle. Talvez o que tenha havido foi isso, uma fiscalização inadequada, um controle inadequado, uma certa complacência dos órgãos, de uma maneira geral, e isso trouxe essa situação que hoje todo e qualquer cidadão já denunciava, e como você colocou, vários vereadores têm trazido ao público, não é? Eu não sei em quanto tempo isso pode ser revertido, porque existem aí parâmetros legais, licitações, e tudo isso demanda tempo, mas eu acho que isso, além de rápido, tem que ser prioritário. A população não pode esperar. Conversei com o vereador Stanislau, o programa Bastidor, acompanhando as sessões da Câmara. A você, muito obrigado. Nós ficamos por aqui, acompanhamos quinta-feira que vem a Câmara de Santos.